Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui para mais uma aula de Biologia do cursinho PT. Me chamo Daniele Dias, sou professora monitora de Biologia e a gente está aqui para uma aula de revisão do conteúdo de Botânica, que é o conteúdo do módulo 1. A gente já tem uma aulazinha aqui no canal com a professora Geissimara, que ela está tratando dos conteúdos de briófitas e pteridófitas, e a gente vai dar continuidade com os outros dois grupos, que são as gimnospermas e as angiospermas. Então vamos lá, né? Começando falando um pouquinho das gimnospermas. Se a gente olhar para esse nome, né, prestar atenção no significado, ele já quer dizer alguma coisa para a gente. O nome gimnosperma, ele significa sementes nuas. Então, logo de cara, a gente já percebe aí que uma característica do grupo da gimnosperma é possuir semente. Novidade evolutiva que surge nas gimnospermas, tá? Que a gente não tinha nem briófita, nem em pteridófita. Outra novidade evolutiva aí que surge nas gimnospermas, tá? É o grão de pólen. Então, nas gimnospermas acontece a polinização. Coisas que a gente não tinha, nem briófita também, nem pteridófita. Então, essa polinização, ela foi muito importante para que essas plantas elas conseguissem conquistar, por definitivo, o ambiente terrestre. Se a gente lembrar, em briófitas e pteridófitas, o gameta masculino ele precisava nadar até encontrar o feminino. E na gimnosperma, quem conduz esse processo, né, é a polinização por fatores abióticos, pelo vento, tá? Grupo das gimnospermas tem representantes muito conhecidos, como os pinheiros, as araucárias, sendo que as araucárias a gente encontra em regiões mais frias do Brasil, né? A gente tem as cicadófitas e o ginkgo biloba, né? E outro grupo das genitófitas, tá? Vamos lá. Da morfologia, estudar um pouquinho da morfologia desse grupo. Eles têm uma estrutura reprodutiva que a gente não tinha nos outros grupos de planta, que são os estróbilos. A gente tem o estróbilo masculino, que produz o grão de pólen, que contém a célula reprodutiva masculina, e a gente tem também o estróbilo feminino, tá? Que produz a célula reprodutiva feminina. Vai aparecer para vocês aí, mostrando, né, esses estróbilos. E agora a gente vai ver um pouquinho da semente dessa planta. Lembra que eu falei que tem semente? Então, essa estrutura maior, que é o estróbilo feminino, ele possui uma estrutura menorzinha que a gente chama de pinhão. Nesse pinhão é onde estão localizados, né, a semente. Então, cada pinhãozinho desse possui uma semente. O que é que tem dentro da semente, né? O embrião. Então, a semente tem esse papel de também proteger o embrião e nutrir, já que, por enquanto, ainda ele não consegue realizar fotossíntese. Então, vamos ver um pouquinho de como acontece essa reprodução nas gimnospermas através dos estróbilos. Vocês estão vendo aí na tela, né, um pinheiro grande, que a gente chama de esporófito, tá? E nesse esquema aí estão acontecendo dois processos simultâneos. Um no estróbilo masculino e outro no estróbilo feminino. No estróbilo masculino, o grão de pólen está presente lá, tá? Mas ele ainda não está pronto para ser polinizado, carregado pelo vento. Então, o que é que acontece? Dentro desse estróbilo masculino, a gente tem uma célula-mãe, chamada de célula-mãe de microsporo. Essa célula vai se dividir por meiose e depois por mitose, dando origem aí ao grão de pólen já pronto para ser levado pelo vento e polinizar o estróbilo feminino, tá? Concomitantemente aí nesse esquema, está acontecendo parecido no estróbilo feminino. A gente tem uma célula-mãe dentro do estróbilo feminino, chamada de célula-mãe de megasporo. O que é que acontece? Essa célula-mãe vai sofrer também processos de divisão, meiose e mitose, como a gente já viu.
Depois desses processos, ela vai estar pronta, né, para ser fecundada. O grão de pólen masculino, né, que estava lá no estróbilo masculino, ele vai ser levado pelo vento até o encontro dessa célula feminina. O que vai ocorrer aí, né? Semelhante ao que acontece na espécie humana quando a gente tem o encontro da célula masculina com a célula feminina, que é a fecundação. Houve fecundação, formou-se aí o embrião. Junto com a formação desse embrião, a gente vai ter também o desenvolvimento da semente, tá? Lembra que eu falei que a semente vai proteger e nutrir esse embrião? Então, quando essa semente lá no estróbilo feminino, ela já está pronta, né, para se tornar uma nova planta depois que ela cai no chão, quando ela encontra condições adequadas de umidade, de temperatura, ela vai germinar, dando origem a uma nova planta, a um novo pinheiro. Então, aí a gente fecha o ciclo de reprodução das gimnospermas. Então, essas são as características principais da gimnosperma, né? O modo de reprodução. E agora, né, vamos ver um pouquinho de angiosperma. Angiosperma, que são aí essas plantas aí que dão uma variedade de flores e frutos muito bonitos, que a gente já conhece, muito utilizado no consumo humano, tá? E as angiospermas, elas são as plantas com maior diversidade mundial. Então, as plantas que se adaptaram muito bem ao ambiente terrestre, né? E por que isso aconteceu? Nas angiospermas, a gente tem a polinização também, mas essa polinização ela acontece por fatores bióticos, que são os insetos e outros animais. Além disso, a gente tem uma estrutura reprodutiva nas angiospermas, que são as flores, né? Com aquelas pétalas vistosas. E aquelas flores, elas têm o papel de atrair os polinizadores, para que aquela planta, ela seja, esses insetos, esses animais, eles carreguem o pólen e polinizem outras plantas. A gente tem também outra estrutura que surge nas angiospermas, tá? Que são os frutos. A gente não tinha fruto em nenhum grupo anterior, nem nas gimnospermas. Esse fruto também é uma característica, né, que é usada o fruto para a dispersão da semente. Então, é outra vantagem aí das angiospermas. Elas não dependem de água para reprodução também, assim como as briófitas e assim como as gimnospermas também não precisam, né? Então, a gente tem aí uma adaptação muito legal das angiospermas a esse ambiente terrestre, né? Vamos lá. Dentro das angiospermas, a gente tem mais uma classificação, que são o grupo das monocotiledôneas e das eudicotiledôneas. Como a gente já viu, monocotiledônea, né, caracterizada por ter só um cotilédone. E a eudicotiledônea por ter 2 cotilédones. Além disso, a gente tem outras diferenças também que se apresentaram nas monos e nas eudicotiledôneas, que é a raiz. A raiz da monocotiledônea, ela parece uma cabeleira, né? Já a raiz da eudicotiledônea, ela tem uma raiz principal, chamada de raiz pivotante, e a gente tem umas raízes menores, chamada de raízes laterais, tá? Outra diferença entre as duas: as folhas das monocotiledôneas são folhas com nervuras paralelinérveas, né? As nervuras seguem o mesmo sentido. Então, é muito fácil observar na planta do milho, por exemplo, né? As nervuras seguem o mesmo sentido. Já nas eudicotiledôneas, essas folhas, elas são reticuladas, né? As nervuras, elas não seguem o mesmo sentido como nas monocotiledôneas, tá? Falei para vocês da flor, que a flor é uma estrutura muito importante para esse grupo e que ajudou aí na conquista também desse ambiente terrestre. E agora a gente vai ver um pouquinho da morfologia da flor, né? O que é que tem lá na flor? A flor, ela tem algumas estruturas externas,
que a gente chama de cálice e corola. O cálice é composto pelo conjunto de sépalas e a corola é composta pelo conjunto de pétalas, né? As pétalas vistosas que atraem os polinizadores. Além disso, nessa flor também, né, das angiospermas, a gente tem as estruturas reprodutivas que estão presentes lá na flor. A gente tem uma estrutura reprodutiva feminina e uma masculina, tá? A gente tem flores, como o hibisco, por exemplo, que tem as duas estruturas, a masculina e a feminina. Ela é chamada de uma flor hermafrodita. Mas, em muitas espécies, a gente tem esses órgãos separados. Em uma flor, a gente tem a masculina e em outra flor a gente tem a feminina. Vamos lá. O que é que a gente tem nessa estrutura masculina, né? A gente tem o androceu com um filetezinho, que é tipo um tubinho, e a antera, onde está lá o grão de pólen. E na estrutura feminina de reprodução, que é o gineceu, a gente tem lá o ovário com o óvulo, tá? A gente tem também o estigma, que é a parte mais superficial e a parte responsável por receber o grão de pólen. E a gente tem o estilete, que liga o ovário a esse estigma, tá? Então, depois de saber disso, a gente vai ver um pouquinho de como é que acontece essa reprodução nas angiospermas. Vamos lá. Vai aparecer aí um esquemazinho para vocês, tá? Onde a gente tem uma flor, que é uma flor, nesse caso, uma flor hermafrodita, que ela tem tanto lá a estrutura feminina como a masculina. O que é que vai acontecer? Quando esses grãos de pólen estão em determinado período, eles vão sofrer também divisões, né? Por um processo chamado de meiose, que dá a esses grãos de pólen a metade dos cromossomos que eles tinham antes. Então, eu tinha uma estrutura, uma célula, com a quantidade, com todos os cromossomos completinhos, que a gente chama de 2N. E agora, depois da meiose, eu tenho um grão de pólen com N, metade desses cromossomos. O que é que vai acontecer? Quando esse grão de pólen ele já está pronto no momento certo, né? Vai chegar lá os insetos, as abelhas, por exemplo, vai pousar nessa flor que tem lá o órgão reprodutivo masculino com grão de pólen, procurando o néctar, né? Esse inseto vai se sujar com esse grão de pólen e quando ele chegar numa flor feminina, esse grão de pólen ele vai cair no estigma, formando o tubo polínico, e a célula reprodutiva masculina ela vai encontrar o óvulo, tá? Semelhante ao que acontece nas gimnospermas. A partir daí a gente tem a fecundação, tá? Lembra que eu falei que as angiospermas elas têm tanto semente como frutos? Pois é, a partir da fecundação vai se desenvolver, né, o embrião e a semente para proteger e nutrir esse embrião. E a partir do ovário da flor que estava lá, vai se desenvolver o fruto. Então a gente tem o quê? A fecundação do grão de pólen do óvulo, que vai formar a semente e o embrião dentro, e a gente tem o ovário que vai se dividir, se desenvolver e se tornar um fruto, tá? Então, quando esse fruto ele é disperso por algum animal ou ele cai no chão, e a semente, quando ela encontra essas condições adequadas de umidade e temperatura, ela vai germinar, dando origem a uma nova planta, fechando assim, né, o nosso ciclo. Fechamos aqui a reprodução das angiospermas, tá? Vimos até agora gimnosperma e angiosperma. E eu quero que a gente veja um pouquinho também de polinização, que é um fator muito importante nas gimnospermas e nas angiospermas. Como vocês já sabem, foi um fator imprescindível para a conquista do ambiente terrestre, tá?
coisas que a gente não tinha nem briófitas, nem pteridófitas, e surge, né, nas gimnospermas. Como é uma novidade evolutiva, se ela surge em grupo, ela continua nos grupos posteriores, tá? Então, polinização é esse processo muito importante, e é importante também que a gente ressalte a importância desses insetos, principalmente da abelha, tá? Que é um dos principais polinizadores de árvores frutíferas. Então, se a gente imagina, né, uma vida, um planeta sem esses insetos para fazer a polinização, a vida na Terra ficaria muito difícil. Então, preservar, né, cuidar da preservação desses animais. Eu sei que tem muita gente, principalmente em zonas rurais, que acabam colocando algum tipo de substância química para matar as abelhas. Então, ter essa consciência que as abelhas são muito importantes para a nossa alimentação humana, para a biodiversidade do planeta, tá? Então, falando de polinização, a gente tem alguns tipos de polinização, uma classificação dentro da botânica e dentro da ecologia. A gente tem a polinização pelo vento, tá? Que acontece nas gimnospermas, em alguns grupos também de angiospermas, que a gente chama de anemofilia. A gente tem também a polinização pela água, que acontece também em alguns grupos de gimnosperma e em poucos grupos de angiosperma, que é a hidrofilia. Temos a polinização, como eu já falei, feita pelos animais, que quando ela acontece por insetos, a gente chama de entomofilia, pelas aves, ornitofilia, e pelos morcegos também, né? Quem não sabia, os morcegos também podem realizar a polinização de alguns grupos de planta específicas, que a gente chama de quiropterofilia, tá? Então é isso, gente. É mais uma aula para revisar mesmo todos os conceitos que a gente já viu, né, de botânica, abordando aí esses dois grupos, que são as gimnospermas e as angiospermas. Esses são os dois últimos grupos, e a gente conclui aí essas aulas aí dos grupos, estudando os grupos de botânica. Então, bons estudos para vocês, né? Deixem um likezinho aí no vídeo, por favor. E é isso. Beijos e até mais.